A gente falou no início o mal de Parkinson, mas, na verdade, a gente tem que falar a doença de Parkinson. É o assunto hoje do Conexão RS no seu quadro de saúde. Toda sexta-feira rola o quadro de saúde e a gente começa agora, depois da vinheta. A médica neurologista Arlete Hilbig está aqui conosco. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada. E precisamos fazer essa primeira correção, que durante o programa, fomos alertados, porque o mais comum as pessoas associaram em determinado momento ao mal de Parkinson. Por que a gente deve trocar, então? Essa é a primeira pergunta que faço, né? O mal por doença. A gente não gosta muito de chamar de mal, porque mal é uma coisa malvada, né? E eu acho que fica muito mais com... A coisa não é vinculada com a doença. Então, eu acho que a gente tratar do Parkinson como uma doença é mais adequado. Então, a gente procura evitar um pouco essa terminologia, o que é mal, o que é bom, né? Parece que fica uma coisa meio ruim, então a gente evita esse termo, né? Perfeito. Mais uma coisa que vamos aprender, já aprendemos algo de início, né? Dia 4 de abril é o dia do Parkinsoniano. Na realidade, dia 11 de abril é o Dia Internacional Sim. da Doença de Parkinson. É o dia em que a gente procura divulgar a doença, divulgar estratégias de tratamento, procura divulgar os sintomas da doença para que as pessoas conheçam, né? Ele é um dia internacional, na realidade. Ele é o dia do nascimento de aniversário do James Parkinson, né, que foi um médico britânico que foi quem descreveu pela primeira vez de uma forma mais adequada a doença. Então, se comemora nessa data o Dia Internacional. Então, são feitos eventos em todo o mundo, né, relacionados à doença. Agora, essa perspectiva, né, da gente trocar, então, de termos de mal para doença, nos leva a crer que temos um tratamento. É possível conviver com o Parkinson? Sim, sem dúvida. Na realidade, às vezes as pessoas têm uma ideia um pouco errada do que é a doença. Claro que a doença de Parkinson ela é uma doença que a gente coloca dentro das doenças degenerativas, em que a gente tem perda de algumas células no cérebro. E na doença de Parkinson, são especialmente aquelas que controlam os movimentos, e por isso ela é uma doença com manifestações motoras predominantemente. E muita gente tem a ideia de que a doença de Parkinson não tem cura, que não tem tratamento, o que não é verdade. Na realidade, ela não tem uma cura definitiva, né? Mas a gente tem vários tratamentos medicamentosos, tratamentos cirúrgicos, a gente tem uma série de opções terapêuticas hoje em dia para que as pessoas consigam viver melhor com a doença e as medicações proporcionam uma qualidade de vida boa. Obviamente, a doença ela tende a ser uma doença progressiva, né? Ela é uma doença que progride ao longo do tempo. E cada fase da doença, os tratamentos mudam um pouco também, né? Agora, dá para a gente identificar o que provoca o mal, ou melhor, a doença? Exatamente o que causa a doença, a gente não tem uma clareza. Provavelmente a gente tem várias coisas diferentes que podem causar a doença. Muita gente diz que não é uma doença, são várias doenças. E isso, sob certo aspecto, é interessante porque realmente a gente pode ter formas de início diferentes, né? Provavelmente algumas pessoas têm uma predisposição genética maior, tem algumas formas que são geneticamente determinadas, embora seja uma minoria, né? A doença ela é uma doença esporádica, então a gente não tem uma causa bem precisa. Provavelmente uma predisposição com algum fator ambiental que inicia um processo que culmina, então, com a morte desses neurônios, que fazem falta porque são neurônios que produzem substâncias químicas que são importantes para o nosso movimento, que é que na realidade é a primeira sintomatologia que aparece, né? Eu vou trazer uma experiência próxima, familiar. O meu avô teve Parkinson. E naquele início, quando eu identifiquei isso já na adolescência, né, quando foi exposto para a família a situação, quando foi exposta a situação para a família, ficou na cabeça algo que remetesse à terceira idade, às pessoas com idade. Mas aí vem um caso muito famoso que as pessoas conhecem De Volta para o Futuro, o Michael J. Fox, né, que popularizou bastante a doença e já ele num estágio, ele não era jovem como no filme, mas não chegava a essa referência de idoso, terceira idade. A gente tem diferentes expressões da doença? Ela é uma doença que, na sua maioria, os sintomas iniciam entre os 55 e os 65 anos de idade. Embora a doença não comece ali, a gente sabe que ela já começou antes, mas os sintomas, as manifestações clínicas, elas começam ali entre os 55 e 65. Mas ela pode começar antes disso e pode começar depois disso. Então,
Então, a gente pode ter casos que a gente chama de início precoce, em geral a gente chama de início precoce quando é abaixo de 40 ou 45 anos, mais ou menos dessa idade para baixo, a gente diz, não, esse é de início precoce, ou abaixo de 50 anos, né? E tem aquelas formas que são formas juvenis, que podem ocorrer antes dos 20 anos de idade. E também a gente pode ter formas tardias, que ocorrem lá pelos 80 anos de idade, mas é uma doença que predomina o início nessa faixa etária. Então, associar a doença de Parkinson só com idosos não está correto, embora seja, depois dos 60 anos, a faixa que é mais atingida, né? E o tratamento? Como é que a gente pode tratar o problema? Quais práticas estão envolvidas? Hoje em dia, então voltando só um pouco assim, a doença de Parkinson, ela causa a degeneração desses neurônios que produzem uma substância química que a gente chama de dopamina. Então, o que isso traz de manifestação, né? O que a pessoa vai ter de dificuldade em função disso? É uma dificuldade predominantemente motora. Então, é a lentificação, uma coisa que a gente chama de bradicinesia, que é o que mais incomoda. É a lentificação dos movimentos, uma dificuldade de iniciação dos movimentos, dificuldade de manter a amplitude do movimento. Então, é uma pessoa que começa a fazer alguma coisa e daqui a pouco ela não consegue manter. Isso pode se manifestar de várias maneiras, né? Dificuldade na escrita, por exemplo, começa a escrever e a letra vai ficando pequenininha, tranca. Dificuldade na voz, né? Então, a voz começa bem e daqui a pouco vai diminuindo a amplitude e a voz fica hipofônica, ela fica baixinha, né? Um volume de voz muito baixa. Lentificação dos movimentos, então é mais difícil para fazer a barba, é mais difícil para pentear o cabelo, esses movimentos que são movimentos automáticos. Essa expressão que a gente usa muito, né? A expressão motora, ela diminui, então a pessoa fica mais parada, fica com faces mais paradas. Então, essa é uma característica muito importante da doença, né? Além disso, a gente tem um outro sintoma que é bastante conhecido, que as pessoas apontam logo para a doença de Parkinson, que é o tremor, né? Então, o tremor é uma manifestação motora e a rigidez, onde a musculatura fica mais enrijecida. Todos esses sintomas, em maior ou menor grau, são em função dessa deficiência de dopamina. Então, o que a gente tem de tratamentos hoje? A gente tem tratamentos que repõem essa dopamina. Então, a gente tem substâncias que a gente chama que são tratamentos sintomáticos. Eu vou tratar os sintomas. Então, eu consigo repor a quantidade de dopamina com alguns tipos de fármacos diferentes. E isso recompõe o indivíduo do ponto de vista motor. Né? Então, especialmente nas fases iniciais, a gente tem uma resposta muito boa, né, na doença de Parkinson. Claro que eu tenho que dizer aqui que esses sintomas que eu falei, que são sintomas parkinsonianos, nem sempre são por doença de Parkinson, isso também é uma coisa importante. Então, o diagnóstico é uma coisa importante. Quando o diagnóstico realmente é doença de Parkinson, os pacientes respondem muito bem ao tratamento sintomático. Só que essa doença evolui com o passar do tempo e a gente tem que ir modificando, muitas vezes, o tratamento. E é possível também agregar trabalhos motores, exercícios motores? Sim, isso é uma parte importante, né? Assim, fazer atividade física, manter a atividade física é uma coisa importante para a gente manter a musculatura. A gente faz trabalho com a fisioterapia. Em geral, o tratamento é um tratamento multidisciplinar que inclui, então, um clínico, neurologista, inclui o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo para tratamento da voz. Muitas vezes a gente tem sintomas, porque não é só a dopamina que falta, né? A gente tem outros neurotransmissores também, e a gente pode ter sintomas não motores que estão associados. Ansiedade, depressão são com frequência associados à doença. Algumas alterações como, por exemplo, constipação, né? Ou dificuldade de olfato, então, redução do olfato, são todos sintomas não motores, alterações de sono são frequentes. Então, tem outras coisas que estão associadas que a gente tem que tratar de uma forma diferente, né? Mas, para todas elas, a gente tem, enfim, tratamentos que estão disponíveis e que... Eu imagino que, a partir do diagnóstico, da evolução da doença, possa haver restrições em algumas coisas. Por exemplo, o processo de dirigir, ou até mesmo a utilização de máquinas, enfim. Mas, com o tratamento, é possível recuperar? Sim, a gente termina tendo limitações motoras, né? Essas limitações, elas não são no início da doença, elas vão ser com o passar do tempo. E nem todo mundo evolui da mesma maneira. Ela é uma doença de evolução lenta, né? Então, a gente tem pessoas com doença de Parkinson que vivem 20, 30 anos com a doença. Então, ela é uma doença crônica, ela não é uma doença que agudamente deixa o indivíduo limitado, incapacitado. E, obviamente, a gente tem que ir adaptando a situação àquele momento. Então, depende muito. Tem gente que tem doença de Parkinson que pode dirigir muito bem, tem outros que já não dá. Então, a avaliação ela é muito caso a caso, assim como o tratamento também.
né? Então, hoje em dia, em termos de terapêutica, a gente consegue trazer uma melhora motora importante, embora esse tratamento ele seja sintomático. O que a gente gostaria de ter, né? E que talvez a gente tenha alguma perspectiva a médio prazo, de ter algum fármaco que atuasse sobre a evolução da doença e que pudesse, no momento que a gente faz o diagnóstico, parar naquele momento, né? Ou então até, por que não, né? Reverter a situação e voltar à condição anterior. Isso a gente ainda não tem. Sim. Não tem nenhum tratamento específico que comprovadamente faça isso, ou pare a evolução da doença, ou retorne, né? Mas a gente tem os tratamentos sintomáticos que funcionam bem. Então é importante, e isso eu acho que é uma coisa importante das pessoas saberem, que devem procurar, né? Que a gente não deve achar que uma pessoa, porque tem mais idade, ela tem que ficar lentinha mesmo, que aquilo ali é da idade, que a dificuldade de caminhar é da idade, que a lentificação é da idade, que o tremor é da idade. Não é, né? A gente tem que olhar, porque a gente sempre tem recurso e quanto mais rápido o diagnóstico, melhor o tratamento, enfim, pode evoluir mais. Isso não é uma coisa bem comprovada, mas certamente o tratamento clínico ele melhora muito a qualidade de vida. E, então, isso, essa coisa vai modificar a evolução da doença, a gente não tem bem certeza deste dado, embora pareça que sim. Quem começa o tratamento mais cedo, aparentemente tem uma evolução bem melhor, né? Mas independente se a gente consegue mudar um pouco a história natural ou não, a qualidade de vida, sem dúvida alguma, muda muito. Né? Bom, doutora, eu quero agradecer a disponibilidade e já nessa aula, hoje aprendemos, não falamos mais mal de Parkinson, e sim a doença de Parkinson. Arlete Higby, que é neurologista e nos trouxe essa informação e agradecemos muito a sua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje, doutora. Tá bem, muito obrigada. Seja bem-vinda. Eu que agradeço.